Oi pessoal, hoje eu tô aqui para responder uma dúvida que surgiu a partir do vídeo Psicopedagogia Comportamental Não Existe. Lá no vídeo vocês podem clicar para assistir. Eu falo que psicopedagogia comportamental não existe e por que você, psicopedagogo, ao se formar, ao fazer uma especialização em aba, você continua sendo psicopedagogo e não um psicopedagogo comportamental, como algumas pessoas estão reproduzindo. Mas aí surgiram muitas dúvidas, em relação a se não existe psicopedagogia comportamental, se eu faço aba e eu não sou comportamental, o que eu faço então para atender a criança com autismo, a pessoa com autismo? Gente, é sempre importante lembrar o papel da psicopedagogia. Nós somos os profissionais habilitados a trabalhar o processo de aprendizagem, não somente a dificuldade de aprendizagem. Todo o processo de aprendizagem, ele passa pelo desenvolvimento das habilidades cognitivas. Eu também fiz um vídeo onde eu falei de todo o processo de estrutura cognitiva e processo cognitivo. Você também pode assistir. Saber princípios da análise do comportamento e conhecer o ABA é fundamental para a prática de qualquer profissional que trabalha com autismo. Mas, como psicopedagoga, você vai se apropriar dessas habilidades que você vai saber, vai entender como fazer manejo de comportamento, mas o seu objetivo sempre vai ser um processo de desenvolvimento cognitivo. Lá no vídeo eu também mostrei um mapa ensinando para você todas as estruturas. Então, praxis e ideação. Vou dar esse exemplo aqui. A criança com autismo em geral, ela tem dificuldade de acompanhar o processo do outro. Então, numa brincadeira, pode ser que ela não jogue como outra criança. Você pode avaliar que ela apenas não está jogando porque ela não sabe, mas na verdade, na cabeça dela, ela ainda precisa trabalhar a habilidade de praxis e ideação. O que é isso? Eu vou entender como funciona cada etapa do que eu tenho que realizar e eu mando os comandos da minha mente para realizar. Como tem um déficit nessa área, ele vai ter dificuldade de acompanhar uma atividade em grupo, por exemplo. Ou as próprias funções executivas. É sabido que no TEA nós temos disfunção executiva. Então, psicopedagogo, você tem que se apropriar de conhecimentos relacionados a funções executivas e depois compreender o autismo e aí sim fazer essa relação, conectar as informações de como você vai trabalhar a disfunção executiva que é comum no TEA. Essa disfunção executiva vai estar relacionada, inclusive, a alguns comportamentos. A rigidez, a dificuldade de planejar, até a questão de resolver algum problema, questões de raciocínio. Então, você também precisa dominar os conhecimentos de funções executivas. Outra coisa que é muito comum é em relação à atenção. Você precisa conhecer todos os tipos e subtipos de atenção. Quando a gente fala atenção, não é só falar presta atenção. Existe um tipo de atenção determinada para cada hora, cada uso que a gente vai fazer de um comando ou para executar uma atividade. Portanto, você precisa avaliar a atenção dessa pessoa com autismo e compreender como você vai intervir. Porque a atenção, ela será fundamental nos processos onde ele precise aprender, por exemplo, na escola. Então veja, até mesmo o comportamento, ele não para quieto. Por que ele não para quieto? A atenção está relacionada a ele permanecer fazendo uma atividade. Então você precisa trabalhar esse processo, isso vai se refletir no comportamento. Mas para trabalhar esse processo, você sabe sobre o comportamento porque você aprendeu na análise do comportamento. Então, não é só fazer análise do comportamento e começar somente a fazer manejo de comportamento. Quem é que vai dar conta do desenvolvimento cognitivo dessa pessoa? É o bom psicopedagogo. E outra coisa fundamental, o processo de desenvolvimento de habilidades. Desde habilidades básicas lá da alfabetização. Todo o desenvolvimento de habilidades, ele respeita uma hierarquia. Então, a gente tem as habilidades básicas, as habilidades pré-acadêmicas, habilidades preditoras e habilidades acadêmicas.
Como você prepara a sua pessoa, a sua criança com autismo para essas habilidades? Ao receber, por exemplo, um adolescente, o que você mapeia? Você só faz manejo de comportamento? Se você está fazendo assim, provavelmente você aprendeu errado, não é culpa sua. É que quando a gente aprende, parece que tudo vai estar... O ABA é tudo que é relacionado só a comportamento, mas não, ABA também é aprendizagem, mas você tem que saber usar isso, você tem que saber usar essa estrutura. Por exemplo, o TEACH, que é um dos princípios ABA, é o ensino com estrutura. Você precisa dominar o TEACH para poder ensinar. Quando você vai indicar a uma escola, orientar uma escola de como trabalhar com esse autista, você precisa conhecer também a estrutura do modelo TEACH, como o modelo TEACH vai estruturar o ensino dessa pessoa para aí sim conseguir favorecer o processo de inclusão. O ensino 1 para 1, o suporte que vai oferecer, o agendamento, a estrutura da localização dessa criança na sala de aula, tudo isso tem fundamento TEACH. Então você veja, ABA é comportamento, é análise de comportamento, mas a gente pega essa informação e utiliza ela para transformar em aprendizagem. Então não, gente, não é só fazer manejo de comportamento. E as crianças no processo de alfabetização, por exemplo, uma criança para chegar no processo de alfabetização, ela já tem que dominar algumas habilidades importantes como habilidades preditoras de alfabetização, como consciência fonológica, princípio alfabético. Se você só presta atenção no comportamento, como você vai saber, como você vai dar atenção? Da mesma forma, se você não vê esse comportamento, se você não estrutura essa aprendizagem, você não vai conseguir orientar esse autista a alfabetizar. Então, gente, nós, psicopedagogos, temos uma função muito importante e não é somente manejo de comportamento. Você conseguiu entender tudo que você tem que fazer para o autista desenvolver habilidades? Como você vai mediar esse processo? Como você vai intervir nesse processo? Comenta aqui se você tem qualquer dúvida que eu faça um vídeo para te explicar. E não deixe de assistir o vídeo sobre estrutura, sobre processos cognitivos, onde eu estou falando para você de todo o processo, como você ajuda, como eles são importantes para desenvolver habilidades e para nossa aprendizagem, que é o que nos diferencia entre homens e animais. Assista lá que você vai gostar. Se você que trabalha com autismo quer entender um pouquinho mais da análise do comportamento, entender esse guarda-chuva ABA, eu indico esse livro aqui, ó. Esse é um livro de linguagem fácil, você consegue compreender. Nesse livro você vai encontrar os conceitos básicos da análise aplicada do comportamento e você vai encontrar também alguns manejos que você pode fazer. Tem planilha para você seguir, para você instrumentalizar, né, o seu atendimento. Tem aqui, né, sobre o ambiente, comportamento-alvo, como você medir o comportamento. Esse livro vale super a pena, ó. A seção 2, que é a avaliação e como você vai delimitar suas intervenções. Mas é sempre bom lembrar, ó, tem mais planilhas de modelo, né? Por exemplo, essa daqui, ó, avaliação dos itens de preferência. Você sabe fazer a avaliação dos itens de preferência da sua criança? Isso é importante, psicopedagoga, porque vai permear todo o seu trabalho, toda a estrutura onde você vai procurar ali os motivadores da criança. Então, esse livro é maravilhoso, é simples, sim, uma linguagem acessível. Mas olha, lembra sempre, ele não te torna uma psicopedagoga comportamental. Eu tô batendo nessa tecla que é importante você compreender essa diferença. Mas olha, gente, esse livro aqui vale super a pena. Vou deixar o link aqui se você quiser encontrar ele no Amazon. Eu super indico, vale a pena, vai te direcionar. Tem muita informação aqui, muita planilha, muito modelo de planilha. Olha, como trabalhar o motivacional, tem esse esquema aqui mostrando pra você o motivacional. O que é isso? Que tal de motivação é esse? Então, ó, vale super a pena. Então eu vou finalizar aqui, espero que você tenha compreendido toda a sua função como psicopedagoga. Vai ter mais vídeos sobre isso, é só você deixar o seu comentário. E não se esqueça, se inscreve no canal, porque tem sempre vídeos com assuntos que te interessam. Beijo grande!